Olá, queridos amigos, eu sou Plínio de Souza, aqui com você mais uma vez, falando sobre desenvolvimento acelerado, sobre evolução, sobre solução de problemas, sobre realização de vida profissional, vida pessoal. Estamos aí em fase de início de ano e ainda é época para você se planejar com eficiência, para você se organizar. Essa ideia de ano é maravilhosa, né? Ou seja, de contar o ano, nos dá sempre a possibilidade do recomeço, da esperança, né? Todo ano zera-se e recomeçam-se as esperanças. É muito bacana nesse sentido. E a gente pode, com isso, evoluir, se organizar e ter novas possibilidades, buscar fazer diferente de antes. Então, aproveite ainda essa energia, ainda de começo de ano. Ainda estamos aí no comecinho, no broto, e é um momento bacana para você estar meditando sobre o que você quer para esse ano de diferente na sua vida. Então vamos lá. Hoje eu quero falar com você sobre umas questões que muita gente sente. A gente na Ápice atende muita gente do Brasil todo, do mundo todo, em questões emocionais, comportamentais. Um dos temas que mais somos procurados é insegurança. Então quero falar um pouco sobre insegurança, falar sobre medo, fobias, pânicos. Vamos entender a diferença entre tudo isso? Insegurança, medo. Medo é uma emoção natural. É uma emoção natural. Nós temos, os mamíferos têm, é preciso medo. Se não houver medo, grande chance da vida não ir adiante, né? O medo é um sistema natural de proteção, né? Faz com que eu preserve a minha vida, que eu me preserve de problemas. É o que faz com que você sempre tome cuidado ao conduzir o carro numa rodovia, ao atravessar uma rua a pé. É o medo. Você está conversando, olhando no celular, mas opa, vem um sentimento dentro, dispara algo, e o medo está te avisando que tem perigo. É importante você prestar atenção. Então, é uma emoção importante. Insegurança. Normalmente, quando a pessoa fala sobre insegurança, é porque ela sente essa insegurança em demasia, né? Então, quando a pessoa fala insegurança, é como se ela tem um medo exagerado e constante, né? Então, insegurança é um tipo de medo, né? Medo, muitas vezes, da rejeição, né? Então, a pessoa que se diz insegura, muitas vezes ela tem medo do julgamento do outro, ela tem medo de não ser aceita, né? Medo de ser criticada. Então, isso normalmente tem causa em experiências do passado, na maioria das vezes na infância, mas não só, tá? Onde a pessoa se sentiu não valorizada, não acolhida em suas qualidades, onde ela de alguma maneira se sentiu diminuída, desvalorizada, né? Rejeitada, onde de alguma forma entrou significados nocivos, ou seja, crenças negativas a respeito de si ou do mundo. Ou seja, a pessoa passou a acreditar ali que ela não é boa o suficiente, que ela é insuficiente, que ela não é merecedora, ou que o mundo é um lugar nocivo que vai rejeitar, que vai criticar, que vai fazer mal, que vai violentar. Não é? Então, quando a pessoa tem crenças negativas a respeito de si ou do mundo, nesse sentido, crenças de um mundo hostil ou de um eu desprezível, vem a insegurança, porque a mente fica o tempo inteiro a partir daí, o tempo inteiro, vírgula, né? Eu quero dizer, a mente a partir daí ela passa a ficar criando filminhos dessas possibilidades. A gente chama isso de distorção de realidade na programação neurolinguística. A partir da crença instalada, da representação interna instalada de mundo ou de si, a pessoa passa a enxergar situações e criar dentro de si possibilidades disso acontecer. Então a pessoa fica sempre imaginando possibilidades de ser assaltada, ou sempre imaginando possibilidades de ser rejeitada se ela se colocar, se ela falar, vão me rejeitar, vão me criticar. Então a pessoa vai se retraindo, ela vai buscando se proteger, ficando sozinha nela mesma,
com menos contato com o mundo externo, com possibilidades disso acontecer, já que ela fica projetando esses acontecimentos. Insegurança. É importante resolver e é possível resolver, e na Ápice nós resolvemos isso rapidamente, facilmente, com programação neurolinguística e constelação familiar. São as duas técnicas que, quando conjugadas, quando você usa as duas juntas em atendimento individual, aí não tem para ninguém, tem que resolver. Só não vai resolver se você for, ou se o profissional for novato, ou não tiver tido uma boa formação. Agora, se ele teve uma boa formação, passou por estágio supervisionado, que é o caso da Ápice Desenvolvimento Humano, nós somos o único instituto no Brasil que dá estágio supervisionado. A pessoa precisa de um acompanhamento para, depois da sua formação, ela de fato se engajar competente no atendimento individual. Né? É preciso isso e não se dá. Na Ápice nós damos. Então, vamos lá. Insegurança tem que resolver, fácil resolver. Precisa ressignificar os conteúdos lá de trás. Ou seja, as historinhas dentro da pessoa que fizeram ela acreditar que o mundo é nocivo, que o homem é perigoso, que a cidade é extremamente perigosa, ou que as pessoas vão criticar, vão humilhar, ou que plateia é perigosa, ou que ela é uma porcaria, sem valor, ou que ela é rejeitável, que as pessoas vão rejeitar. Enfim, é preciso identificar quais são as causas específicas da insegurança daquela pessoa e resolver. Isso a gente faz em curtos processos. A pessoa precisa perceber mudanças em 3 sessões na Ápice. Se não tiver mudanças em 3 sessões, dinheiro de volta. Chamamos de desafio Ápice. Mudanças em 3 sessões ou dinheiro de volta. Só na Ápice Desenvolvimento Humano. Tá bom? Olha, grande parte dos nossos clientes vem trabalhar em segurança. Às vezes ela não vem trabalhar isso, ela vem trabalhar o seu sucesso profissional, o seu sucesso conjugal, né? Vem trabalhar o emagrecimento. Mas quando a gente vai ver, a causa principal está lá. Insegurança. Extrema insegurança que faz com que a pessoa coma para aliviar. Extrema insegurança que faz com que a pessoa se sabote profissionalmente, com que um lado dela faça com que ela não cresça para não ter mais responsabilidade, porque lá no fundo ela acha que ela vai ser incapaz, ou que ela vai ter problemas com o chefe, ou problema com isso, com aquilo. Então, mesmo sendo muito capacitada, né, insegurança que faz com que ela fuja de se expor, de ter uma posição onde ela vai ter que falar diante de plateia, por exemplo, ou vai ter que se posicionar e liderar e ser firme. Então, essa insegurança precisa ser resolvida. No relacionamento conjugal, é o que faz muitas vezes com que a pessoa não se posicione com firmeza e vá sempre dizendo sim quando era para dizer não, até o momento de não aguentar mais. Então, precisa trabalhar em segurança. E a gente trabalha isso em atendimentos individuais em São Paulo, capital, região da Paulista, em Campinas, atendimento individual presencial, em Jundiaí e em Alphaville. E atendemos por Zoom, por Skype, ou seja, atendimento online para qualquer pessoa do planeta, do Brasil inteiro e do mundo. Temos principalmente às quintas-feiras, mas também todos os outros dias. Quinta-feira é um dia que tem principalmente atendimento por Skype. Nós na Ápice somos 10 profissionais atendendo de maneira consistente, único instituto no Brasil que garante resultados no atendimento individual. Então você que conhece alguém ou que vive isso, dê um passo, saia. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Dê um passo para uma vida melhor. Né? O que você tem a perder? Nada, se você não tiver resultado, dinheiro de volta. Então, telefone para você agendar o seu processo de coaching estrutural sistêmico. Na Ápice, chamamos de Desafio Ápice. Venha para o Desafio Ápice, venha se desafiar, venha nos desafiar a evoluir de maneira consistente e rápida. Ah, mas já passou por outros processos? Não passou por esse. Venha evoluir consistentemente na Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000, site apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Entre em contato e agende o seu processo, agende a sua solução. Tá? Muito importante solucionar e não arrastar problemas, porque problema são amigos, problemas nos convidam ao desenvolvimento, ao crescimento. Programa de hoje, estou falando sobre diferença entre medo, insegurança, pânico e fobias. Um monte de coisa, né? Falei sobre insegurança, antes falei sobre medo, que medo é um sentimento natural, importante, faz parte da vida.
ele vira não natural quando ele está excessivo, acumulado dentro de uma pessoa. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar de fobia. Fobia é um medo gigantesco de algo específico. A pessoa pode ter mais de uma fobia. Na maioria das vezes ela tem fobia a 1 ou 2 elementos, tá? Então a pessoa pode ter fobia a inseto, fobia, por exemplo, a aranha, ou fobia a barata, mas não necessariamente a esses animais que são peçonhentos, no caso da aranha, ou nojentos, no caso da barata. Por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que tinha fobia a joaninha. Ela não tinha fobia à aranha, não tinha fobia a besouro nem a barata. Ela tinha fobia de joaninha. Como assim, Plínio de Souza? Você já vai entender, tá? Mas tem pessoas que têm fobia não a animais, não a insetos. Fobia por exemplo, altura. A pessoa não pode chegar perto de uma janela que entra em estado de desespero. Não pode subir numa cadeira. Tem gente que se subir numa cadeira entra em desespero, a vista começa a escurecer, começa a dar tontura, né? Vertigem. Então, a pessoa tem um pavor de altura, um medo extremo. Fobia a água. A pessoa tem um medo extremo de piscina. Tem gente que não consegue colocar a cabeça nem embaixo do chuveiro. Colocar a cabeça de olhos fechados embaixo do chuveiro, ela entra em estado fóbico. Veja só. Tá? Pessoas que têm fobia a fogo, não pode chegar perto de fogo. A agulha, né? Chegar perto de uma agulha dela, ela desmaia, ela entra em pânico. São fobias, medos exagerados, fobia a sangue. Se a pessoa vê um sangue, ela entra em desespero exagerado. Fobias, né? Fobia a avião, fobia de lugar fechado, né? Se estiver fechado no elevador, fechado numa sala fechada, ela entra, sobe num prédio e entra numa sala fechada ali, simplesmente pela porta estar fechada, ela já começa a ter um estado fóbico. Enfim, fobias. Há outros tipos de animais, como por exemplo sapo, mamíferos, né? Pessoas que têm fobia a gato. Tem gente que não tem fobia a gato, tem fobia a cachorro. Não pode, chegar um cachorro perto, ela entra em estado fóbico. Vamos lá. Então, fobia é um medo exageradíssimo de um elemento específico. Ou de mais de um. Tem gente que tem de 2, de 3, até mais, de 4. No entanto, é de elementos específicos. São aqueles elementos que disparam o estado fóbico. Diferente da síndrome do pânico, tá? Bem diferente. A síndrome do pânico normalmente não é um elemento que dispara. O medo da síndrome do pânico, quando surge o sintoma do pavor, do medo exagerado, pode vir do nada. A pessoa pode estar vendo TV e vem o medo. Ela pode acordar de supetão com o medo à noite. Tá? Ela pode estar batendo papo e de repente começa o pavor. Ela pode estar trabalhando lá no banco, ser uma gerente bancária e de repente, do nada, ali trabalhando, conversando com o cliente, começa a vir o sintoma do pânico. Então veja só, não é relacionado a um elemento específico que dispare. Tá? Então vamos deixar de lado um pouquinho a síndrome do pânico, já eu aprofundo nela, vou voltar para a fobia. Então fobia é um pavor exageradíssimo a um elemento específico. Vamos dar um exemplo. O exemplo da joaninha. A pessoa teve um trauma específico com joaninha. Ela era criança e uma joaninha voou e pousou no nariz dela e ela tomou um susto gigantesco. Ou o pai colocou, ela estava morrendo de medo, não quero, e o pai colocou no dedo dela, não, ela viu no dedo e deu um grito terrível, né? E vamos lá, aquela experiência com o animal ficou representada como uma experiência monstruosa. Então, a mente cria uma representação interna de uma joaninha gigante, com patas terríveis, rocentas, exemplo, né? Ou seja, um animal monstruoso,
grande, porque fica na mente uma imagem grande. Quando a pessoa pensa naquilo, a mente dispara inconsciente uma representação interna. Ela dispara inconscientemente uma representação interna gigante da joaninha, e ela tem uma resposta emocional para um inseto gigante, com patas cortantes, cheio de farpas cortantes, como se a joaninha tivesse, sei lá, 60 centímetros de diâmetro, aqui, gigante na frente, que fosse me rasgar, me comer. Então, veja só, a mente representa de uma maneira distorcida, exagerada o animal. E aí, quando a pessoa vê uma joaninha lá fora, quando vê uma joaninha, imediatamente a mente entende aquela joaninha com base na experiência passada, na representação interna. Faz sentido? Da mesma forma que uma pessoa que, por exemplo, não confia em homem, né? Não confia nos homens, nenhum homem presta. Quando ela vê um homem, já dispara dentro dela aquela imagem de homens abusadores do passado, né? Enfim, de referências que ela tem de homem. Então a pessoa pode ser um cara mais íntegro do mundo. Ela fica imaginando, quando ela pensa na possibilidade de ter relação, contato com essa pessoa, ela já fica imaginando traições e coisas terríveis que estão lá na experiência subjetiva dela. Mesma coisa com a joaninha. A pessoa vê uma joaninha pequena, mas o que a mente dispara é aquele monstro. É fraçãozinha de segundo, mas suficiente para disparar toda a reação fóbica, de medo intenso. Gato. Eu costumo dizer que é raro você achar um homem que confesse ter medo de gato, porque os homens que têm fobia a gato dizem, não, eu não tenho medo, é que gato é traiçoeiro, eu não confio em gato. Na verdade, tem pavor do gato, morre de medo do gato. Porque quando era criança teve uma experiência traumática com o gato, foi mexer no gato, pisou no gato, puxou o gato e o gato arranhou, saiu sangue, o gato mordeu, fez barulho, fez aquela cara quando o gato faz quando ele está se sentindo ameaçado. E aí aquela cara monstruosa do gato, aquela expressão, aquele som monstruoso, ficou armazenado de um tamanho gigante aqui, bem perto do rosto da criança, e o adulto, hoje, que tem aquele gatinho pequenininho lá embaixo, felpudinho, fofinho, quando ele olha o gato, a mente dispara esse monstro aqui como se tivesse a meio palmo de distância do seu rosto, com um som terrível. E ele tem uma reação terrível a esse animal. Ou seja, ele não, né? Se ele vê um lobo, ele não tem essa reação. Se ele vê um urso, ele vai lá no aquário do Ipiranga, que tem urso polar lá, né? E vê o urso de perto, ali no vidro, de pertinho, nadando a 50 centímetros a cara do urso dele, e ele vê de boa. Agora, se fosse um gato ali a 50 centímetros dele, ele teria um treco. Por quê? Porque ele tem um gato, um monstro, um bichano, um felino terrível dentro de si. Deu para entender? Mesma coisa em relação a sangue. Tá? Então a pessoa se traumatizou com algo de sangue quando era criança, ou água, tem algum trauma com água, tá? A pessoa pode lembrar ou não lembrar, mas com técnicas específicas a gente chega lá quando foi que entrou o trauma da água. Altura, tem trauma de altura também, evento com altura que ficou marcado para a criança, um trauma grande. Ou seja, um trauma específico vivido ou construído a partir da narrativa de outrem. Tá? Vamos lá. Então a pessoa não viveu o afogamento, mas alguém conta em detalhes de uma situação de afogamento terrível, ela vive isso na representação interna e a partir daí ela tem fobia à água. Entende? Então existe um trauma que pode ter sido construído a partir da narrativa de outra pessoa, ou o que acontece, na verdade, na maioria das vezes, pela própria experiência. Isso gera fobia de elementos específicos. Com programação neurolinguística, super fácil trabalhar fobia. Nós temos a técnica chamada cura rápida de fobia, que na maioria das vezes é suficiente, uma aplicação para a deusfobia. Você passa por isso em atendimentos individuais, ou você passa em treinamento, num practitioner em programação neurolinguística, uma formação básica em PNL, com certificação internacional. Você aprende técnicas variadas para mudar qualquer coisa, qualquer comportamento, emoção. Entre elas, a técnica chamada
cura rápida de fobia, que foi desenvolvida a partir da pesquisa com pessoas que se curaram sozinhas de fobia. Tá? Então tem pessoas que já tiveram fobias e que hoje não tem mais. Então, estudando como é que foi o processamento mental dessas pessoas, que levou elas a hoje naturalmente não sentirem mais o medo, os pesquisadores, criadores iniciais lá da PNL, desenvolveram a técnica cura rápida de fobia, em que você passa qualquer pessoa por essa técnica e rapidamente a mente desconstrói aquele monstro interno. E aí, quando ela olhar um gato, a mente não vai disparar aquele gato monstruoso interno do trauma. E aí ela tem uma reação adequada àquele gatinho ali, e não a um monstro gigantesco, e não a joaninha gigantesca aqui na frente do seu rosto. Deu para entender? Então, diferença entre medo, insegurança, fobia, é o que eu tratei até aqui no programa de hoje. A gente tem mais poucos minutos pela frente, vou tratar sobre a síndrome do pânico. Se você não pegou o programa desde o começo, é só ir lá no YouTube da Ápice Desenvolvimento Humano. Vai lá e digita Ápice Desenvolvimento Humano. Os programas estão todos lá disponíveis para você no YouTube, sempre novos programas a cada semana. E você se inscreve no canal. Então, agora falando de síndrome do pânico, é diferente de fobia. Síndrome do pânico não é um medo que vem disparado por um elemento específico. Não, o pânico pode surgir a qualquer momento. Quando surge o sintoma, é um mal-estar, pode vir como, por exemplo, uma tontura, uma náusea, uma taquicardia, né? O coração começa a disparar, uma respiração ofegante. Então começa um processo, a mente da pessoa entende, ai meu Deus, estou passando mal, ai vai começar. E aí a mente, ao entender que estou passando mal, faz o sintoma piorar. Ai meu Deus! Ela dispara o medo de piorar, que faz o sintoma piorar. A taquicardia aumenta, a pressão no peito aumenta, a sudorese aumenta, né? Dependendo dos sintomas. Nem todo mundo tem todos esses sintomas, mas é comum alguns deles na crise do pânico. E aí vem à tona, eu vou morrer, vou passar mal, vou morrer. Vem um pensamento, eu vou morrer, vou ter um treco. Eu não vou conseguir respirar. Eu vou ter uma parada cardíaca. Eu vou ter... E aí, o medo de morrer aumenta mais ainda. E a pessoa entra num estado que a mente escurece, fica cega. E muitas vezes tem gente que cai no chão e fica no chão até, tá? Em crise, quando a coisa é muito grave, que deixa lá uma poça de suor. Um caso muito grave. Mas tem gente que consegue até ir se controlando, trabalhando no banco lá e segurando, vai pro banheiro e tenta segurar e tal. Mas vivendo esse pavor. É algo terrível de se sentir, né? E vamos entender causas da síndrome do pânico. Pessoas com síndrome do pânico, normalmente, a maioria das vezes, a gente encontra duas questões fundamentais. Uma delas é extrema ansiedade. São pessoas ansiosas. O que é ansiedade? Ansiedade é medo do que pode acontecer, medo de não dar certo, medo de não chegar. São pessoas que estão sempre vivendo mais no futuro do que no presente, ansiosas. Então, pessoas que, sabe, se cobram demais, com ansiedade demais, não pode dar errado, sempre prevendo problemas no futuro, tem aí digamos, um ingrediente que pode contribuir para lá na frente ter uma síndrome do pânico. E um outro ingrediente da síndrome do pânico é traumas não resolvidos de infância. Então, pessoas que são impressionáveis, sabe, impressionáveis, qualquer coisa, ela se impressiona, ela tem medo fácil. Né? Aquilo já... Né? Porque ela tem traumas lá do passado não resolvidos, memórias de medo intenso acumuladas da sua infância. Tá? Mesmo que sejam medos bobos para o adulto, mas que foram intensos para a criança, quando a pessoa tem essas duas coisas, medos intensos não resolvidos do passado, que a torna uma pessoa impressionável, e extrema ansiedade, aí, bum, tá armada a bomba. Tá? Dependendo do nível de estresse do dia a dia da pessoa, vem à tona síndromes de pânico, começam a vir os sintomas. Tudo isso você pode resolver com técnicas de reprogramação emocional e comportamental, com programação neurolinguística. Desativar, ressignificar esses traumas, desativar o processo de ansiedade, mudar o padrão do pensamento. A gente faz isso em atendimentos individuais. Sessões, são poucas, normalmente 10 sessões são suficientes e a pessoa já tem que perceber mudanças nas primeiras. Vamos lá, chegou ao final do programa, espero ter te ajudado nesse sentido a compreender a diferença entre medo, insegurança, pânico, fobia. Assiste o programa lá inteiro no YouTube, Ápice Desenvolvimento Humano, assina o canal e assiste, ele vai estar lá agora nos próximos dias.
E liga para a Ápice para agendar a sua sessão, vem conhecer esse método, vem se formar nessas metodologias, dá conta de qualquer tema com rapidez e eficiência, forme-se em programação neurolinguística, em constelação familiar, em coaching estrutural sistêmico. Entenda qual seria o melhor caminho para você, entre em contato com os nossos consultores, telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000. Formação em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras capitais também. E atendimentos individuais para todo o Brasil. Telefone 11 2361 5000. Foi um prazer estar com você. Sou Plínio de Souza. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau.